forma online através da página do Facebook. E aos que estão presentes pela primeira vez na Casa Espírita, sejam todos bem-vindos. Vamos dar alguns avisos. Nós temos a biblioteca aqui ao lado, que tem ótimos livros para empréstimos e também para venda. Quem tiver interesse pode conversar com o pessoal da recepção, que eles conseguem ajudar na escolha dos livros. Lembrando que nós temos as aulas do DIGI, que é toda quinta-feira, a partir das 20 horas, e nos sábados, à tarde. Nós teremos a palestra. Após a palestra, temos o passe com água fluidificada. E para todos aqueles que desejarem ter o atendimento fraterno, é uma conversa, à luz da doutrina espírita, podem conversar na recepção, que serão direcionados às pessoas do atendimento da noite. Ao final da palestra, após a palestra, teremos água fluidificada. Para nós começarmos a entrar em sintonia, eu chamo a Maria Clara para fazer a leitura da mensagem. Boa noite. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário, o vestuário, o domicílio e a convivência social não se deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sentas completado. Joana de Anjos. Para entrarmos em sintonia com a espiritualidade, eu chamo o André para fazer a prece inicial e logo após nós teremos a reflexão da noite com o Júnior, com o tema reencarnação. Boa noite a todos. Convido a todos os irmãos, os recolhermos, todos juntos em um só pensamento, elevando a Deus em agradecimento por mais essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão aqui já trabalhando há muito tempo, nos orientando, preparando esse ambiente. Obrigado por tudo, ó Pai, pelo amparo, pela proteção. Assim, ó Pai, humildemente levamos nossos pensamentos aos nossos irmãos mais necessitados, os sem lar, sem uma refeição, os que estão em momentos de guerra. Assim, ó Pai, pedimos humildemente, ampara esses irmãos com vossa graça. Também não diferente, ó Pai, pedimos a proteção, a orientação dos que nos são mais próximos, pois afinal, quem de nós aqui nesta sala reunida não temos um ente querido, um irmão, alguém próximo, conhecido, passando por alguma dificuldade maior. Assim, juntos, numa só vibração, elevamos a eles também esse pensamento de atendimento, momento em que possa chegar a eles bons sentimentos, bons pensamentos, para se recomporem e continuarem a jornada com muita fé, muita esperança, pois afinal, como já dito pelo nosso irmão maior, tudo passa e há de a
assim sairmos daqui mais fortes, mais firmes, para continuar junto com nossos irmãos, nossa caminhada. Que assim seja. Os nossos corações na noite de hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec sabiamente colocou por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando ele coloca essa expressão ninguém, é bastante taxativo isso, né? Porque ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então isso implica em que nós, para chegarmos até o reino de Deus, vamos ter que nascer de novo. É evidente. Então nós somos criados simples e ignorantes de tudo, mas com uma destinação: a perfeição. Não a perfeição absoluta, porque absoluta só Deus, mas a perfeição relativa, de acordo com a nossa possibilidade. Então, essa passagem nos diz que, se nós considerarmos a vida presente como a única vida, e que depois do decesso carnal nós estaríamos com a destinação pronta, nós veríamos que não haveria justiça de Deus. E sabemos que Deus é a suma justiça, amor e caridade. Ele nos criou com essa finalidade de crescer. Como que Ele nos criou? Para isso. Quando, na formação da terra, quando Jesus recebeu a incumbência de preparar essa casa para a nossa morada, Ele, desde o princípio, desde a nebulosa até a formação da terra, tudo Ele planejou, foi tudo planificado, tudo certinho, para que nós encontrássemos, na medida do nosso processo de desenvolvimento, encontrássemos recursos aqui na Terra para também nos desenvolver. Deus criou toda a sua obra, os animais, a vegetação, os peixes, a água, criou tudo, mas nos criou e dotou-nos de inteligência, que nós somos co-criadores com Deus. Nós fazemos parte desse processo. E quando Ele nos dotou de inteligência e responsabilidade, Ele nos deu essa possibilidade de evoluirmos, de crescermos. E se estivéssemos apenas numa existência onde reencarnamos em condições às vezes precárias, em condições de fazermos o nosso processo de evolução, só por aí nós já teríamos a certeza de que Deus é injusto. Mas Ele não é. Ele é justo. Então, para acertarmos isso, Ele nos deu essa possibilidade de voltarmos à carne. E esse conhecimento da reencarnação, os hebreus tinham desde o princípio. Não tinham claramente como isso ocorria, mas tinham a certeza que isso existia. Mas não sabiam explicar ainda como essa reencarnação se daria, mas sabiam que ela existia. Então era a crença
né, do povo hebreu, povo judeu, né, de que a reencarnação existia, que era impossível nós fazermos o nosso processo de evolução sem reencarnação. Mas eles tinham também o entendimento de que a reencarnação se daria apenas para aqueles que eram os profetas, os enviados de Deus. Porque eles já demonstravam, assim, na existência, eles demonstravam uma inteligência acima do nível dos demais. Então, como que eles teriam essa inteligência dos demais? Então, eles já deduziam que essa inteligência era em razão de que eles já viveram isso, que eles já tinham vivido, que estava novamente ali. Então, eles entendiam isso. Até que, no ano de 553 depois de Cristo, no reinado de Justiniano, houve um concílio, né, de Constantinopla. Esse concílio de Constantinopla. E a rainha, ela tinha grande influência em Constantino, né? E em razão de que ela, anteriormente a ser rainha, ela tinha uma vida profana, ela tinha uma vida na prostituição. E quando Constantino a conheceu, tornou-a rainha, as demais, né, colegas, diziam que ela hoje estaria como rainha, mas ela teria que pagar por que ela fez. Ela, enraivecida, mandou que matasse todas as prostitutas, né? Matou. Para ela se livrar daquelas insinuações que faziam sobre ela, porque acreditavam na reencarnação. E, então, ela fazendo isso, ela influenciou Constantino para que suprimisse da lei, porque naquele tempo a igreja e o governo eram a mesma coisa. A igreja dominava, né? Que suprimisse dos escritos, né, a reencarnação. E trocaram o nome da reencarnação por ressurreição, que não é a mesma coisa. Assim, se trocou, ela não vai ter mais reencarnação, ela não poderia pagar pelos crimes que ela fez, porque ela não vai voltar. Ela entendia que se ela morresse, ia continuar rainha, sempre. E se ressuscitasse, ressuscitava por rainha. Então era entendimento. Mas para aquela turma daquele tempo, isso satisfez. E a igreja ajustou-se a essa mudança. Mas no princípio não era assim. Jesus era reencarnacionista. Ele não reencarnou, ele encarnou apenas uma vez na Terra. Mas ele era reencarnacionista. Tanto as orientações que ele deu, né? Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um senhor da lei. E o senhor da lei daquele tempo era o presidente lá do STJ. Ele sabia de tudo. Então, na calada da noite, ele foi buscar a Jesus para fazer as perguntas, porque ele estava encucado com certas coisas. Estava encucado e foi procurar diretamente a Jesus, perguntando, tirando as suas dúvidas. E ele perguntou a Jesus a respeito disso, né? Da reencarnação. E Jesus falou, né? Que aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do espírito é espírito, o que nasce da carne vem da água, mas o espírito vem de Deus. Então ele quis fazer uma separação. E que admirava-se que Nicodemos, doutor da lei, com todo o conhecimento que ele tinha,
ele não soubesse daquelas coisas. Talvez ele tivesse uma noção, ele tinha uma noção, mas não tinha a coragem de admitir. Então, Jesus disse: importa que nasça de novo. Que nasça de novo. Ele não disse ressuscite. Que nasça de novo. E Nicodemos ficou intrigado, né? Mas como eu vou nascer de novo? Porventura eu posso adentrar o ventre da minha mãe para nascer de novo? Daí que ele afirmou que ele nasce da carne, do espírito, do espírito. Então, não é você retomar o corpo que você já tinha, é você vir num novo corpo preparado para uma nova existência. E a bondade divina nos deu a possibilidade de, no processo da reencarnação, o espírito sofrer um restringimento do perispírito para se adaptar àquele corpinho pequenininho que vai ter que nascer. E nesse restringimento, provoca um esquecimento temporário do passado. Nós esquecemos, por isso não nos lembramos de outras vidas, né? Quando encarnados. A não ser que seja por processo de regressão de memória, coisa parecida, porque esses arquivos eles encontram-se no nosso perispírito. Mas nós esquecemos temporariamente isso para que tenhamos a possibilidade de uma nova existência, isento daqueles problemas que criamos no passado, das dificuldades que tivemos no passado, começarmos tudo de novo, para melhor aprendermos. Razão porque nós somos dados pais que assumem essa condição de bem nos orientar. Os pais estão ali para bem nos orientar. Muitas vezes nós somos rebeldes, não aceitamos esses ensinamentos, mas eles estão ali para isso. Então, quando nós renascemos, né, no corpo, através de uma nova existência, nós temos um livro aberto de páginas limpas para nós escrevermos a nossa maneira. Então, por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu inteligência, nos deu essa vontade de crescer e observar as suas leis morais, principalmente a lei de progresso, que nos obriga a sempre estarmos buscando cada vez mais melhorarmos. Então, quando eu falei que se nascesse em determinados lugares e não tivesse os recursos necessários para o nosso desenvolvimento, nós teríamos uma vida prejudicada, porque não aprendemos. E como tudo na existência é processo de evolução, inclusive a Terra, Deus criou toda essa natureza, estabeleceu leis, mas nos colocou como co-criadores para nós desenvolvermos, nos deu inteligência e nós vamos aos poucos aprimorando. Já pensou se Ele criasse a Terra e nos criasse sem a inteligência que possuímos? Será que nós teríamos todo esse progresso tecnológico, material, moral? Será que nós teríamos? Progresso moral ainda nós estamos devendo, porque ele é mais difícil, porque implica na nossa mudança de atitude, implica na nossa melhoria de espírito. Mas o intelectual e o material nós desenvolvemos aí largamente, né? Chegamos na Lua, de repente nós vamos estar em Marte, então nós já estamos explorando além da Terra. Para que isso? Então, se nós tivéssemos só uma existência e fôssemos fadados a curtir o resto do tempo na condição que nós preparamos, ser bem vividos, viver em felicidade, e mal vividos, viver em sofrimento, então não haveria justiça. Então, Deus nos permite trabalhar durante toda uma existência, aprimorando o nosso espírito. Nós, infelizmente, quando nos damos conta, estamos trabalhando muito mais as coisas materiais, criando as nossas mordomias, criando a nossa felicidade, entre aspas, né? Achando que as coisas materiais nos vão fazer felizes, elas fazem temporariamente felizes,
Mas são todas coisas que vão passar, que vão ficar, que nós não vamos aproveitar nada. E as coisas espirituais, estas sim, elas fazem parte do nosso patrimônio, porque nós levamos. A partir daqui, nós levamos as coisas boas que fizemos e também as responsabilidades pelos nossos equívocos, né? Mas não levamos bens materiais, não levamos nada, porque isso está preso à terra. Aliás, esses bens materiais que nós temos nós somos usufrutuários disso. Nós somos dados por empréstimo. Mesmo que nós aleguemos que nós trabalhamos, que nós lutamos, que nós conquistamos com o nosso suor, nosso dinheiro, eles são empréstimos, porque fazem parte da terra. E nós, nessas encarnações e reencarnações, que não sabemos quantas, né? Nós vamos contraindo dívidas. Erramos, nos equivocamos, né? E vamos ter que voltar para reparar essas dívidas. Então, a maravilha que é Deus, a bondade que é Deus. Ele não nos castiga, ele nos dá a oportunidade de refazer. É como um aluno que está entrando numa série do primário, se ele não cumprir com as suas tarefas, não for aprovado nas suas provas, ele tem que voltar a repetir tudo aquilo ali. E fica estacionado, né? Ele não faz o progresso. Nós também assim. Se nós levarmos a nossa vida só na flauta, na mordomia, nas alegrias, né? E não nos preocuparmos conosco, que somos espíritos, nós vamos ficar repetindo. E esse voltar para cá numa nova reencarnação implica em méritos também. Nós temos que ter mérito para voltar. Quando nós fizemos, erramos, nos equivocamos, chegamos do lado de lá, notamos todos os nossos problemas, a nossa consciência nos acusa. Não é Deus que vai apontar o dedo, você errou, você vai fazer isso. Não, é a nossa consciência. Porque nós não ficamos em paz com a nossa consciência enquanto nós não resolvermos aquelas dívidas. E nós pedimos, imploramos a Deus para que nos conceda uma nova existência. E quantos de nossos irmãos se desesperam aí, querendo por fim a existência, porque é muito sofrimento, é muita dificuldade, é muita dor, querem fugir do compromisso assumido. Nós assinamos um contrato lá na espiritualidade, assumimos essa responsabilidade e tentamos fugir, porque não conhecem essa realidade da vida espiritual. Não conhecem essa realidade e as implicações que isso tem lá para frente. Então, nós devemos agradecer os problemas, até meio contraditório, né? Agradecer os problemas que estamos vivendo. Mas quando esses problemas surgem, é que nós já estamos capacitados a resolvê-los. Nós já estamos em condições de resolver. Então nós já estamos a caminho. Daí se diz assim, não, mas tem tantos outros, né, que vivem uma vida boa, tranquila, não tem problema nenhum. Esses ainda não estão nem preparados para enfrentar os problemas, porque eles virão. Senão nessa, uma outra existência, porque é próprio do nosso crescimento. Então, Deus também não seria justo se Ele nos criasse perfeitos. Não, deve ser perfeito, mas teria que ser todo mundo perfeito. Teria que ser todo mundo. E mesmo assim, alguns se esforçam mais do que os outros e, de repente, uns já estão lá na frente e outros mais atrasados. Então, Ele nos dá a possibilidade de repetir, de refazer os nossos equívocos, acertando a nossa caminhada. E nós não vimos sozinhos aqui nessa existência. Para que nascemos, nós contamos com o concurso de pais agregados que nos aceitam. Alguns, ou quase todos nós, assumimos esse compromisso de trazermos como filhos aqueles com quem nós fomos compromissados no ano passado. Temos dívidas para acertar. Então, trazemos como filhos para ter a possibilidade de reacerto. Então, por isso que os nossos filhos,
eles não são iguais. Podemos dar toda a educação que for possível a nós, de maneira equitativa, mas uns aprendem mais do que outros, uns têm os sentimentos melhores que outros, então eles são diferentes, porque são espíritos diferentes e trazem implicações de outras vidas, compromissos de outras vidas. Mas nos reunimos ali porque já estamos atrelados por laços familiares, laços do coração. E estamos ali para uns auxiliarem os outros, para uns ser ponto para o crescimento do outro. Né? E não tem por que nós darmos preferência a determinado filho que é mais inteligente, por exemplo. Não. Ele já está numa caminhada. E os filhos não quer dizer que eles sejam tão coitados assim. Porque na vida do Espírito nós não sabemos quantas reencarnações nós já tivemos. Qual foi as nossas experiências, qual foi o aproveitamento dessas encarnações. Porque podemos ter várias encarnações, mas que fomos relutantes, não buscamos crescer, não buscamos nos aprimorar e ficamos marcando passo, como se diz, né? E não crescemos. Mas, de outras vezes, o Espírito, já desde o princípio, ele busca o seu crescimento, busca a sua melhoria, então ele evolui muito mais rapidamente do que aquele outro. Né? Jesus, por exemplo, é tido como teve um processo evolutivo direto. Ele buscou sempre fazer o bem, a coisa certa. O processo de evolução dele foi fenomenal. E, assim como Jesus, há outros Cristos que dirigem outros órgãos. Hoje a ciência nos mostra que temos bilhões de galáxias, bilhões de planetas. E será que Deus criaria toda essa coisa toda só para brilhar como estrelas durante a noite? Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Se aqui, quando nós encarnamos, nós vamos degrau a degrau fazendo nosso processo de evolução, também nos outros mundos acontece o mesmo. Há mundos muito mais evoluídos que o nosso, né? E há mundos muito mais inferiores que o nosso, porque Deus cria constantemente. A ciência nos mostra que aqueles locais que eram tidos como buracos negros, hoje eles já estão com esses telescópios potentes, eles já estão vendo que ali é berço de criação de estrelas. Estrelas que a gente fala, uma estrelinha lá, são sistemas solares. O Sol é uma estrela. Então, berço de criação de estrelas. Então, não tem fim esse universo. Nós vemos hoje que essa espaçonave americana que foi dar a volta na Lua, ela viaja, voltando para a Terra, ela estava voltando a 42 mil quilômetros por hora. Vê que espaço, que distância que tem. E é ali na Lua. Imagine outras galáxias. Quando é que nós vamos chegar a outras galáxias? Então, é uma coisa que, no princípio, nós achávamos que a Terra era o centro do universo. Hoje nós vemos que nós somos uma pontinha, estamos lá na beira da Via Láctea, um planetinha pequenininho. E nós achamos que isso aqui é maravilhoso. Mas maravilhoso é o amor de Deus para conosco. Nos colocou nesse pontinho, permitindo-nos encarnar, reencarnar, para fazer o progresso desse planeta. Nós somos co-criadores. Então, isso nos valoriza, isso nos dá ânimo para enfrentar a vida. Embora muitos de nós reclamemos da situação financeira, reclamemos do governo, reclamemos do futebol, reclamemos das guerras, reclamemos de tudo, mas é que nós não paramos para pensar a grandiosidade do momento que estamos vivendo. Se nós estamos passando a terra do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração, e nós estamos tendo a felicidade de nos encontrarmos aqui
nesse momento, para fazermos essa virada de chave, para melhorarmos. Já não aceitamos tantas injustiças, já aprendemos a amar os nossos animais, já não nos colocamos para trabalhos pesados, como os animais de tração, já criamos maquinários que nos ajudam, já criamos os robôs que substituem o serviço pesado que nos dá, para que nós tenhamos a possibilidade de desenvolver outras coisas a nível da nossa inteligência, nos aprimorando. Porque o desenvolvimento intelectual, ele vem primeiro, nós temos que desenvolver intelectualmente, para depois nós, ou paralelamente, desenvolvermos o senso moral. Mas o moral está impregnado das nossas mazelas do passado. Nós já trouxemos tantos equívocos, tantos erros, tantos compromissos do passado, que o sentido animal que nós temos, nós externamos, como externamos o instinto. O instinto nos foi dado primeiramente como meio de defesa, porque vivíamos num mundo muito agreste. Hoje nós ainda temos esse tipo de instinto, prevenindo, né, contra o fogo, contra a água, pegar um lugar quente, nós já puxamos a mão. Isso sim, mas já desenvolvemos a nossa inteligência. Que às vezes não preciso pegar ali para ver se está quente. Eu olho, eu já sei, isso aqui está quente, eu não vou pegar. Então já a inteligência está funcionando. Nós precisamos viver mais como irmãos. Entendermos que uns dependem dos outros, que uns têm que ajudar os outros. Eles falam, mas eu não tenho essa facilidade, eu tenho vergonha de falar com o meu irmão, eu tenho, o que vão falar de mim se eu ficar me envolvendo com pessoas, entre aspas, né, de classe inferior, né? O que vão falar de mim? Não, eu tenho que me importar comigo, eu não tenho que pensar. É o orgulho nosso ainda que nos torne essas possibilidades de estarmos auxiliando, servindo, amando. E essas encarnações, nossas reencarnações, elas não têm um número limitado. Nós não sabemos quantas vidas nós já passamos pela face da Terra. Não sabemos. Mas temos certeza que já foram muitas. Porque se analisarmos a Terra da época do Pithecanthropus erectus, do homem de Neandertal, até hoje, nós vamos ver o nível de evolução que existiu. E nós já encarnamos várias vezes. Encarnamos provavelmente na Ásia, na Europa, né? E mais recentemente aqui na América, no Brasil. Mas isso, no Brasil, talvez uma ou duas vezes. Porque o Brasil é jovem ainda. E talvez nas primeiras encarnações poderia ter sido no Brasil, mas lá como silvícola, como índio, como búlgaro, porque está iniciando o seu processo. Assim como tem espíritos que estão reencarnando nessa condição ainda, porque são espíritos criados mais recentemente, eles estão iniciando. Então, você vê a maravilha. Coloca uma civilização adiantada e uma civilização atrasada. Porque não é para nós roubar terra do índio, não é para nós massacrarmos o índio, não é para nós expulsarmos, é para nós convivermos com eles. Eles vão aprendendo conosco e nós vamos aprendendo com eles. Em que pese o pouco que eles possam nos dar, mas eles têm um conhecimento. Nós vemos hoje, aqui meio dentro da cidade, você vai ali na rodoviária provisória, na prova ali, você vai ver quantas cabanas de búlgaros que estão ali. São espíritos que ainda estão no processo de evolução. Estão trabalhando manualmente, estão lutando, buscando evolução. Eles não têm esse conhecimento ainda do ensino de Jesus, eles não têm esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, eles não estão preocupados com o satélite americano, com a espaçonave americana, não estão preocupados, nem com a guerra, não estão preocupados. Eles estão vivenciando aquilo ali, mas é uma preparação que eles estão fazendo para
uma outra encarnação exige uma melhor condição. Eles estão ali fazendo o seu artesanato para nos servir. E nós temos que ter a complacência de conviver com eles, entendendo o seu momento, entendendo a sua maneira de viver, porque estão evoluindo. Assim também como os animais. Os animais, eles eram ferozes. Hoje, animais que eram ferozes estão sob o domínio do homem. Estão nas nossas casas. Principalmente cães e gatos, cavalos, né? Eles estão ali a nos auxiliar, a trocar energia conosco, a nos ensinar. Porque eu vi um desse, né? Um videozinho lá, que o cara falando, né? Que o cachorro é o melhor amigo dele. Porque ele sai e fica trabalhando fora, quando ele chega, o cachorro pula dele da alegria que está rodando. E a mulher diz, oi, voltou. Então, o cachorro tem um sentimento muito mais apurado, às vezes, né, do que o ser humano. Eles estão nos ensinando como nós deveríamos proceder. Então, essas encarnações, elas não têm um número definido, quer dizer, definido. Então, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos depurando o nosso perispírito. Vamos depurando o nosso perispírito. E vamos tornando-nos mais, como vou dizer assim, mais sutil a coisa. Né? E aí, cada encarnação vai melhorando, então esse perispírito vai se depurando. Vai chegar o tempo que eu não vou precisar mais reencarnar aqui. Eu acertei minhas contas aqui. Eu posso fazer a minha evolução no plano espiritual. E aí, eu aprendendo muito mais no plano espiritual, eu vou ter capacidade de viver entre mundos. Entre mundos. Porque eu teria a capacidade de me deslocar para outros mundos. Aí sim a necessidade da reencarnação. Eu tenho uma tarefa a executar, vamos dizer que Marte seja habitado, então lá em Marte eu vou passar um período lá no Marte executando aquela tarefa, aquela missão de socorro. Preciso lá em Júpiter, eu vou para Júpiter, ou para outros sistemas. Porque o nosso perispírito vai estar tão sutil que eu posso ir de um para o outro. E o perispírito é material, é matéria também, porque ele adquire as propriedades do ambiente. Então, eu posso ir para um lado e para o outro. Por isso que os espíritos, um nível mais evoluído, eles volitam. Eles não pegam o ônibus para vir lá da espiritualidade para cá para conversar conosco. Não. Eles volitam. Lá, quando você vê o nosso lar, quando eles tinham que fazer o nosso lar, está aqui pertinho da Terra, assim, do Rio de Janeiro. Está pertinho aqui. Né? Então, quando eles tinham que ir em missões no umbral, eles pegavam a Airbus, né? Eles pegavam um ônibus, um veículo que os levava lá. Por quê? Por causa das influências negativas da Terra, dos fluidos negativos que podiam perturbar. Então eles iam pegar um ônibus, vamos dizer, Airbus, para chegar até um grau para fazer essa missão. Mas como mais evoluídos, vai perder essa condição de reencarnar. Eu vou fazer um trabalho em tal planeta. Eu vou para lá. E tem a facilidade de ir e vir. Nós aqui temos o direito de ir e vir, mas caminhando lá é bonito. Eles vão transferem-se de distâncias incomensuráveis, assim, pelo pensamento. Eu pensou, eu vou. Então, esse é o processo de evolução que nós temos que fazer. E é só a reencarnação que nos propicia isso. É só a justiça da reencarnação que nos faz entender isso. E aí nós nos animamos. Jamais vamos pensar em terminar com a nossa vida. Porque nós temos grande chance para frente. E a possibilidade de estarmos aqui agora é a coisa mais maravilhosa que tem. De estar, mesmo que estejamos
sob a injunção de doenças, de dificuldades, nós estamos numa condição muito especial, que é a de vivermos esse momento. Esse momento é necessário. Para cada um tem um nível de tempo. Para cada um, de acordo com as suas necessidades e aquilo que nós contratamos para essa existência. Então, para uns, a existência é curta, é 10, 15 anos, 2 anos, 1 ano. Outros nascem, já morrem. Né? Então, para cada um é diferente. Mas se nós temos já uma vida mais avançada, é que a nossa obrigação não terminou. Nós temos que continuar com as nossas lutas, com as nossos problemas e com as nossas conquistas. Né? Então, reencarnar é um princípio da doutrina espírita agora, mas ele já era desde o tempo dos hebreus. Ele já era conhecido. Não como a conhecemos hoje, mas nós temos que reencarnar. E a possibilidade de voltar. Não. Aí quando se fala assim, né, mas eu reencarno hoje, eu morro hoje, e se eu reencarnar, será que eu vou reencarnar com a minha mulher, com meus filhos? Não? Há alternâncias nisso. E aqueles que, por exemplo, que 2, 3 casaram, divorciaram, com quem que ele vai vir? Há uma alternância. Porque talvez, quando casou e teve o divórcio, era aquele período que tinha contratado com aquela criatura. Mas daí surgiu outro. Então, vamos resolver o problema com a outra. Daí desencarnou. Lá na espiritualidade, com quem que fica? Tem mais afinidade. Mas nós alternamos com a nossa família em várias encarnações. Hoje, por exemplo, as pessoas não estão cuidando muito da natureza, embora as leis que estão surgindo aí nos obriguem a preservar o ambiente físico. Muitas pessoas não estão atendendo a isso, né? Porque dizem, não, o terreno é meu, eu faço o que eu quero, eu corto, eu desmato, eu destruo, eu faço quando tem que aproveitar. Se eu não posso fazer isso, aquilo que é meu, então por que eu tenho? Tem que preservar. Além de ter a possibilidade de gerar o oxigênio que nos alimenta, né, nós temos que pensar que os processos reencarnatórios nossos, eles são atrelados àquele grupo familiar que vivemos. Hoje nós estamos na condição de pai. Daqui a pouco nós vamos ser filhos dos nossos netos, bisnetos. Porque temos uns ficam lá, outros vêm para cá. No dia que esse estiver morrendo, o outro vai voltando. E vamos alternando. Aqueles que ficam vão auxiliar aqueles que estão aqui. Estão amparando. Nós temos anjos da guarda, nós temos mentores, eles vamos amparando. Quando nós morremos, vamos para lá, eles vêm, nós vamos fazer o mesmo trabalho. Então, é um trabalho conjunto. Então, as famílias, normalmente, elas estão constituídas assim. Por isso que as famílias do coração, as famílias espirituais, elas são permanentes, alternam. E as famílias só pelos laços do interesse material, pela beleza, pelo dinheiro, por coisa, essas se destroem. Mas aqueles que têm uma possibilidade maior de entendimento, eles compreendem e auxiliam aqueles também que erraram para que eles se integrem na família, para que eles façam parte também da família. Então a nossa família é o maior bem que nós temos. A nossa família é aquilo que nós devemos mais preservar, porque é ali, nesse cadinho de dificuldades e de lutas, é que nós burilamos o nosso espírito. Nós burilamos o nosso espírito. E temos que sempre estar pedindo a Deus que nos dê forças, que nos dê o encorajamento necessário para nós vencermos isso. Não deixemos
por fazer alguma coisa, porque nós não sabemos quando que nós vamos poder voltar. Teremos mérito para voltar. Então, é preciso que façamos tudo o possível. Não ficar nos negando assim, estou cansado, eu não presto mais para nada. Não presto. Se eu não tenho as forças físicas para executar as minhas tarefas, eu tenho inteligência, eu tenho a boa vontade, eu tenho a experiência, e assim todos nós podemos ajudar uns aos outros e formar cada vez essa família mais agregada, mais unida, mais solidária, né? E fazemos a evolução junta, porque nós não ficamos também tranquilos se aqueles que fazem parte da nossa família ficarem para trás, retardados. Muitas encarnações há de espíritos nobres, sem necessidade de vir à Terra, reencarnam para reerguer aquele que caiu, porque faz parte da família. Então é para nós pensarmos em tudo isso. É uma palavrinha simples, reencarnação. Mas Jesus colocou como, na orientação de Deus, como muito positivo. Ninguém encontra o reino do céu se não nascer de novo. Embora os entendimentos tenham sido feitos muito equivocadamente no passado, mas nós sabemos hoje que assim é. E nós vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no entendimento, nos dê coragem, nos dê fé para vencermos a presente encarnação e que dela possamos colher frutos de sabedoria, frutos de amizade, de caridade, de amor. Pai de amor e bondade, suas leis são soberanas. O entendimento delas, que ainda nos é difícil, mas confiamos que, com base nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, os exemplos que Ele nos deu, nós encontramos material abundante para colocar nas nossas vidas, nas nossas ações, fazendo com que a nossa trajetória seja um marco não só para o nosso processo evolutivo, mas também para os nossos irmãos, os nossos companheiros de caminhada, que podem mirar-se nos exemplos que possamos dar e possam também seguir de par a par conosco no processo de evolução. Jesus, o amigo divino, nos fortaleça a coragem e a fé para que possamos bem cumprir as nossas tarefas. Que a tua paz, Pai, teu amor, Jesus, que os benfeitores amigos que nos assistem e nos amparam sejam também atendidos, guardando a certeza de que todos fazem parte do processo de evolução e de crescimento. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.